Hoje vamos continuar explorando o tema dos objetivos, focando no processo de definição deles. Não só a importância de definir os objetivos, mas algumas dicas sobre esse processo propriamente dito. Inicialmente, temos uma frase da Simone de Beauvoir, escritora francesa do século XX, que nos chama a ação no momento presente, dizendo que qualquer que seja o nosso objetivo, o momento de escolher e começar a agir é agora, é o presente. Se a gente não fizer isso, então o nosso momento presente vai se transformar simplesmente num passado com um potencial não explorado. Essa mesma ideia foi citada pelo filósofo Schopenhauer mais de 100 anos antes, dizendo que a maioria das pessoas apenas se preocupa, apenas pensa em como passar o tempo. Sendo que, se a gente usar nosso intelecto da forma adequada, então nós devemos pensar em como usar o tempo. Um objetivo bem definido vai nos ajudar nesse processo de usar o tempo. Se a gente focar apenas em como passar o tempo, se nossos pensamentos estiverem voltados apenas a como que eu vou fazer para que o tempo passe, então é sinal de que os nossos objetivos não estão claramente definidos. Esse mesmo conceito, ele pode ser enunciado aí de várias formas diferentes e em palavras mais simples ou complexas, mas essencialmente, como foi anunciado pelo sociólogo americano Daniel Bell, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho o leva para lá. O tempo vai transcorrer e você vai chegar em algum lugar, só que você não faz a mínima ideia de onde que esse lugar seja. Outra frase do Schopenhauer indica esse mesmo conceito, fazendo analogia com o vento, dizendo que não há vento favorável, como acontece na navegação à vela, para quem não sabe para onde está indo. E o Zig Ziglar, outro autor do século XX, que nós já citamos várias vezes, coloca esse mesmo conceito dizendo que atingir um objetivo que você não tem é tão difícil quanto voltar de um lugar para onde você nunca foi. Ou seja, é praticamente impossível, né? Eu, pelo menos, nunca consegui voltar de um lugar onde eu nunca fui. Se a gente quer ir a algum lugar, a gente quer atingir algum objetivo, a gente tem que saber onde é para poder ir e, se necessário, voltar. Se a gente escolher esse objetivo, esse destino, então, citando mais uma vez o Ralph Waldo Emerson, ele nos lembra que os melhores resultados a gente vai obter se a gente não seguir os caminhos já existentes. Pelo contrário, diz ele, vá por onde não há um caminho e deixe as suas pegadas. Se a gente definir para nós objetivos originais, que não são lugar comum, então nós vamos, obviamente, obter também resultados que não são lugar comum. Isso nem sempre é possível. Temos aqui uma frase do Igor Stravinsky, compositor russo da virada do século XIX para o século XX,
autor, por exemplo, da Sagração da Primavera e outras composições consideradas bastante exóticas na música erudita, e que diz que um bom compositor, né, ele era compositor, não imita, né, isto é, o bom compositor não faz plágio, ele rouba, né, e quando ele rouba, ele está dizendo aqui o seguinte: ele, como compositor, se baseou na música folclórica russa muitas vezes, mas ele não se copiou simplesmente, ele transformou essas melodias em peças musicais cujo conteúdo, embora tenha alguma semelhança com o original, ele tem um conteúdo próprio, o que, fazendo a analogia com a palavra roubo, nos leva aí então a entender que nós precisamos pegar aquilo que já existe disponível e transformar numa obra original nossa, né, aplicando aí transformações suficientes para que a gente não possa ser acusado de plágio. Ou seja, o bom ladrão, em outras palavras aqui, é aquele que não se deixa pegar. Outra questão importante relacionada à escolha de objetivos é lembrada aqui pelo escritor inglês William Hazlitt, que diz que é indispensável para garantir o sucesso a gente ter uma paixão forte pelo objetivo, porque o desejo pelo objetivo mostrará os meios. Nós não precisamos saber dos meios para escolher o objetivo, mas ele diz que se a paixão pelo objetivo for forte, atingir os objetivos será mais fácil. O Roberto Shinyashiki coloca essa mesma questão aí com um cuidado adicional, dizendo que heróis de verdade são aqueles que trabalham para realizar seus projetos de vida e não para impressionar os outros. Isto é, a escolha dos objetivos deve ser feita em função do nosso projeto de vida, em função daquilo que a gente acredita que seja o nosso propósito. Se a gente se pegar escolhendo objetivos feitos para impressionar os outros, então a gente não está indo pelo caminho certo. Por falar em caminho certo, temos aqui uma frase do filósofo espanhol da Idade Média, o Salomão Ibn Gabirol, que diz que é para a gente planejar como se a gente fosse viver para sempre. Nós não sabemos quanto tempo de vida temos, mas devemos planejar como se nós tivéssemos toda a eternidade. Por outro lado, a gente sabe que a nossa vida vai acabar e devemos então, ao longo desse caminho, nos comportar como se a gente fosse morrer amanhã, para que, se porventura a gente chegar em outro lugar amanhã, a gente não possa ser acusado de não ter feito as coisas corretamente. Outra questão importante no processo de definição de objetivos é que, obviamente, nós devemos fazer um processo aí de análise, né, que nos leve à escolha. Nós precisamos tomar cuidado que esse processo de escolha não nos leve a uma parálise. Esse é um provérbio judaico antigo, né, que diz que tem algumas pessoas que ficam paralisadas na fase de análise. Tem tantas dúvidas e ficam buscando tantos detalhes para analisar os objetivos que nunca começam a trabalhar para atingir nenhum deles. Nesse sentido, ficam paralisados. O Buda, que também já citamos muitas vezes,
nos lembra que esses objetivos é para serem realizados não no céu, mas aqui na terra. E que o caminho que a gente está buscando, ele está dentro da gente. Diz ele que o caminho está no coração. E aí a gente volta na questão da paixão pelo objetivo, também citada pelo Steve Jobs. Steve Jobs disse que para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. Esse texto nos alerta para o fato de que a escolha do objetivo, assim como disse o Buda, deve levar em conta uma componente emocional. E se a gente, de fato, se apaixonar por aquele objetivo, então a chance de nós desistirmos dele, obviamente, é muito menor. O Stephen Covey nos lembra que, nesse processo de escolha, a coisa principal deve ser mantida como coisa principal. Isto é, a gente deve se apaixonar assim, nós temos que levar em conta aí a importância das questões que a gente se coloca. E para encerrar hoje, mais uma frase do Zig Ziglar, que nos lembra que nós nascemos para vencer, mas para ser um vencedor, nós precisamos, primeiro, planejar para vencer, isto é, definir nossos objetivos. Segundo, se preparar para vencer. E por último, ter a paciência de chegar a hora de vencer. Não existe uma pílula mágica que nos permita passar da escolha do objetivo para o objetivo completo. Esse processo, o Zig Ziglar nos alerta, ele exige, uma vez que a gente escolheu o objetivo, um preparo. Nós precisamos, eventualmente, só como exemplo, desenvolver habilidades que a gente ainda não tem. E por último, precisamos ter paciência e perseverança para chegar lá.